Pai querido e amado, mais uma vez diante de Ti, diante da Tua presença, nós estamos aqui para meditar na Tua palavra, para ouvir a Tua palavra. O Senhor que sonda os nossos corações, como nós ouvimos aqui na Tua palavra no início desse culto. O Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe, Senhor, nosso levantar, nosso deitar, nosso acordar, se nós estamos no mais alta montanha ou no mais profundo abismo. Tu nos conhece e sabe, meu Deus, que estamos aqui nessa manhã com toda reverência, com toda gratidão e com toda adoração para invocar o Teu nome. Mas agora queremos ouvir do céu uma direção para as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Então, Espírito Santo, vem com liberdade nessa manhã, mais uma vez, e ministra aos nossos corações. E usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, como uma ferramenta nas Tuas mãos, hoje aqui, Pai, para ministrar essa palavra, com muito temor e tremor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar com a gente no telão. Amém? Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai agora para o versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu quero começar essa ministração fazendo algumas perguntas para você. Por que a gente está reunido aqui hoje? Por quê? Qual é o nosso chamado como igreja? Qual é o sentido de nós sermos chamados por Jesus para fazer parte do seu corpo, da sua igreja? Qual é a essência do Evangelho de Jesus para nós? Nós começamos falando um pouco sobre isso na última semana, e eu vou continuar aqui a palavra da última semana. E eu quero entrar com você aqui no versículo 9, versículo 21, quero sublinhar aqui, põe o versículo 9 para mim de novo. Ali no versículo 9, no final, quando ele diz assim, que ele nos chamou, daquele que vos chamou, né? Ele nos chamou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse chamou, da mesma forma no versículo 21, quando ele fala aqui do chamado, né? Que nós fomos chamados por Cristo Jesus. Esse chamou e esse chamado, no grego, ele significa uma palavra chamada kalel. Já falei sobre isso aqui num outro momento, mas é uma palavra chamada kalel. E essa palavra kalel, ela é muito importante para nós, porque muitas vezes quando nós traduzimos no português, esse chamou, o chamado, é um chamou, um chamado como está chamando qualquer coisa. Mas no original, essa palavra kalel, ela é muito mais profunda, porque o chamou, ele é aquele que chamou pelo nome. Significa aquele que chamou de uma forma íntima, aquele que chamou pelo seu nome. Então é um chamado específico de Deus para a sua vida. É um chamado específico de Deus para a nossa vida. É um chamado intransferível. É uma determinação do que nós devemos fazer a partir
do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. E todos nós estamos aqui, como Pedro fala ali na sua carta, que nós somos sacerdotes reais, nós somos, sabe, Deus nos chamou, Deus nos comissionou, nós somos amados de Deus. E o chamado que Deus nos deu como igreja, e eu compartilho com vocês aqui nessa manhã, porque esse tempo que nós vamos ter aqui de ceia logo mais, esse tempo que nós vamos sentar à mesa com os irmãos para almoçarmos juntos, esse tempo onde nós vamos compartilhar a mesa, alegrias, talvez as nossas histórias, as nossas experiências, de repente até alguma tristeza, né? E alguém vai orar ali, mas nós vamos compartilhar a nossa história. Tem a ver com essa mensagem, tem a ver com esse chamado de Deus para as nossas vidas, porque nós fomos chamados a nos importar. Nós somos chamados a nos importar. E eu quero ler um texto com você que tem tudo a ver com isso, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vou ler aqui já abra rapidamente, ou acompanhe comigo na tela. Lucas, versículo 10, tem uma história extraordinária que ela me provoca, que ela nos desafia a gente aprender a se importar. Então Lucas 10, a partir do versículo 25, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Bora lá. Vá lá, faça isso e você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: tá, beleza, entendi. E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu para ele: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de salteadores. Então tenta imaginar a cena. Tem um homem indo para Jericó, está descendo, ele está indo de Jerusalém para Jericó, e daqui a pouco ele encontra no meio do caminho uns caras com gorro da Gaviões. Não, tô brincando. Perdão, irmão. É que a minha imaginação foi mais forte aqui. Mas ele encontrou salteadores ali. Ele estava descendo. Eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça, desculpa. E aí ele descendo ali, ele encontrou ladrões, encontrou assaltantes ali. Caiu na mão dos assaltantes. E eles tiraram as roupas, espancaram e foram embora, deixando esse cara aqui quase morto. Aconteceu pela mesma estrada, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixando as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Agora Jesus olha para esses caras, esses homens da lei, e refaz a pergunta, devolve a pergunta, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito da lei. E Jesus disse: sim, é.
vai e faça o mesmo. Então essa parábola aqui, eu creio que essa parábola do bom samaritano e também a parábola do filho pródigo, elas são as parábolas essenciais aqui para a nossa caminhada cristã. Nós entendemos e compreendemos isso. Sabe, a gente precisa conhecer esse texto. A parábola do filho pródigo, ela revela o coração de Deus. Mas aqui do bom samaritano, ela revela a nossa resposta ao coração de Deus. Vocês estão aqui? Então a gente vai entender aqui que quando fala, talvez para quem está aqui pela primeira vez e não entende muito essa linguagem aqui, eu vou explicar um pouco para você. Que o sacerdote, ele era a figura principal religiosa naqueles dias de Jerusalém. Era o sacerdote, era o cara que oferecia as ofertas no culto, era o que ministrava a palavra, que lia a palavra no templo, era como um pastor, diria assim. Não era um sacerdote, era uma figura religiosa. Um levita era aquele que também, ele cuidava não só da parte, né, da adoração. O levita era o cara responsável pela música, né, enfim, por esse ambiente do culto, pela adoração. E esses dois caras são figuras completamente religiosas aqui. E o samaritano, quando fala que foi aquele que ajudou aquele homem, vamos lembrar que o samaritano, ele era inimigo do judeu. O samaritano, ele não se dava com o judeu não se dava com o samaritano, eles eram inimigos. Os samaritanos eram uma mistura, né, de Israel, lá da tribo do norte, lá atrás, lá na Babilônia, lá que o povo se misturou e tal. Então os samaritanos, eles eram esses caras aqui que eles não se davam muito bem com os judeus, então eles eram inimigos. Então a gente tem 3 personagens aqui, além do homem que sofreu aqui esse golpe, né, esse assalto, esse roubo, esse espancamento. Temos esses 3 personagens. E eu quero aqui aprender com você hoje 3 lições nessa história, nessa parábola especialmente, que eu entendo que tem tudo a ver com o chamado de Deus para a nossa vida e com aquilo que Deus tem para nós como missão aqui nessa cidade e como igreja do Senhor Jesus. Essas 3 lições aqui, elas vão resumir a essência, sabe, da fé que nós abraçamos. Então, a primeira delas, Jesus faz uma crítica a um sacerdote, um levita. E a crítica que Jesus faz a esses 2 religiosos, tanto ao sacerdote como ao levita, ela me afeta profundamente. E nos afeta profundamente. Porque eram justamente essas 2 figuras religiosas da época, e essas 2 figuras que representavam Deus na época, são os 2 caras que são completamente displicentes aqui. Eles não deixam de ajudar o homem que está caído ali na beira do caminho, como a gente leu aqui, porque não teve tempo. Eles não deixaram de ajudar aquele homem porque eles não tiveram condições ou não tinha como ajudar. Ou não, eu não quero ajudar esse homem, não deu para ajudar esse homem porque não é minha prioridade. Não. Isso não é minha responsabilidade. Eles são conscientes, eles são completamente conscientes do quadro, da necessidade daquele homem caído na beira do caminho. Eles não passam despercebido da situação, eles percebem a situação, só que pelo contrário, quando eles veem o homem naquela situação, naquela necessidade, precisando de ajuda, de propósito, eles atravessam a rua. Eles não se desviam desse caminho que por acaso não, como se, sabe, não tivessem visto, não, eles dão uma resposta para esse quadro. Eles dão uma resposta, aquele homem está caído ali, chamou a atenção deles, eles enxergam aquele homem, eles entendem a situação daquele homem, eles estão entendendo, e eles aqui tomaram uma decisão completamente consciente aqui, eles falaram assim, nós não devemos ajudar esse homem. Eu não devo me importar.
Eles não falaram, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não é minha responsabilidade, não tenho recurso. Não, 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 não. Com essa atitude, o sacerdote disse assim, ó, eu não devo ajudar. O levita, com essa atitude, disse, eu não devo ajudar. Com essa postura, ambos falaram assim, eu devo manter distância. Eu devo me afastar desse homem à beira do caminho, porque a minha vida, ela está dedicada a servir a Deus. Então eu não posso sujar minhas mãos com aquele homem à beira do caminho. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés, lá atrás, não vou lembrar aqui, não vou ler aqui, mas dizia que tanto o sacerdote como o levita, eles deveriam se manter puros. Deveriam se manter puros, não podiam se contaminar. Eles não conheciam a história daquele homem. Então aqui, tanto o sacerdote como o levita, eles trabalhavam no templo, eles cuidavam das coisas de Deus, eles estavam conscientes com as coisas de Deus. É como se ele dissesse assim, cara, a minha vida está dedicada a servir a Deus. Alguém aí que sirva esse homem, mas eu cuido das coisas de Deus. Alguém aí que cuide das coisas desse homem, porque eu fui consagrado para servir a Deus. Eu não devo me envolver, eu não quero me comprometer com as mazelas, com essas experiências, com as realidades humanas. E sabe qual é o paralelo que eu faço aqui, que é muito comum a gente ouvir no nosso meio, nas igrejas? Pastor, eu não quero servir na zeladoria, não quero servir no estacionamento, não quero limpar a igreja, porque esse não é o meu chamado. Meu chamado é cantar. Só faltou uma auréola em cima, assim, né, de tão santo, né? Eu não quero servir na zeladoria, porque o meu chamado é pregar. Ou talvez, há pessoas que possam dizer assim, pastor, eu já servi tanto tempo na igreja, estou cansado, vou começar a fazer algumas coisas para mim, eu vou começar a correr atrás daquilo que vai me trazer recursos, né, pastor Andrei? E vou deixar as coisas de Deus de lado, e vou correr atrás de mamon, que mamon me traz uma recompensa. Olha quanto tempo tenho gasto aqui na igreja, ninguém nem muito obrigado me diz, ninguém nem dá nem atenção, não está nem aí para aquilo que eu estou vendo, que eu estou fazendo. Então quer saber, eu vou dar um tempo aqui, vou cuidar da minha família, vou andar de bicicleta, vou fazer qualquer coisa, eu vou deixar as coisas de Deus de lado. Sabe por que é comum a gente ouvir isso? Porque se envolver com pessoas, se envolver na igreja, tem alguém aqui? Se envolver com pessoas, se envolver na igreja, tira a gente da zona de conforto. Se envolver com gente, cansa a gente. Tem que cumprir agenda, tem que cumprir escala, tem que chegar antes. Quem chegou aqui 7 e pouco, 8 horas da manhã aqui antes aqui? Ó, os irmãos, você chegou às 9h30, chegou atrasado, aqui chegou às 10 do culto, né? Mas os irmãos chegaram 7. Tudo bem, eu sei que você deve ter pego o trânsito, chegou atrasado, né? Mas para servir na igreja, a gente tem que se envolver com gente, a gente tem que, muitas vezes, perder culto, entre aspas, aqui, perder culto trabalhando. A gente muitas vezes perde culto servindo, tem que preparar a mensagem. Você viu aqui as professoras do Ministério Infantil ministrando os nossos filhos, enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, glória a Deus, elas estão lá ministrando. Então tem que preparar a mensagem, tem que levar a mensagem para a célula, tem que orar lá na célula, tem que conduzir a reunião, tem que conduzir a oração, tem que chamar o povo, tem que reunir, tem que vir antes para servir, tem que ensaiar, tem que preparar a lição, tem que se dedicar. Dá um trabalho, eu estou cansado já, pastor, não quero servir. Mas servir na igreja dá trabalho. Servir na igreja cansa a gente. E dá um trabalho. Olha para quem está falando assim, dá um trabalho. E essa é a postura do sacerdote e do levita. Porque esses caras eram caras que frequentavam a igreja da época.
Eles frequentavam. No entanto, Jesus faz uma observação aqui, dizendo assim, ó, essa atitude desses caras é o grande erro aqui da mentalidade religiosa, porque é o erro de acreditar que é possível servir a Deus sem se comprometer com o próximo. É um erro achar que é possível, é um erro acreditar que é possível se aproximar de Deus e se afastar do homem, se afastar do próximo. Jesus está dizendo, não, é o contrário. Se você quer mergulhar no coração de Deus, se você quer ter uma experiência profunda com o seu Deus, você precisa mergulhar na dor, você precisa mergulhar nas experiências, que muitas delas negativas, da condição humana. Quem aqui quer ter experiências com Deus? Quem aqui quer ser usado por Deus? Então você que quer ser usado por Deus, você que quer ter experiências, viver experiências extraordinárias com Deus, eu posso dizer para você que todas as experiências que eu tive com Deus, sempre estava atrelado necessariamente à experiência com alguém, a cura de alguém, a minha cura, uma oração que eu recebi, a oração que eu fiz, um conselho que eu dei, um conselho que eu recebi, um abraço que eu dei, um abraço que eu recebi. Todas as experiências mais profundas que eu tive com Deus, elas estavam atreladas às pessoas. Sim, já tive momentos maravilhosos com Deus na palavra, orando, lendo a palavra. Deus já falou pessoalmente comigo. Quantas vezes, sabe, profundamente meu coração, como se aquelas palavras da Bíblia saltassem e Deus se manifestasse para mim, falasse, quase como se fosse audível. Eu vi Deus claramente falando comigo. Mas as maiores experiências que eu tive foram com as pessoas. Então, amados, se você quer ser usado por Deus, se você quer ter experiências com Deus, então tenha um compromisso em pisar na lama, tenha um compromisso em ajudar o seu próximo, e sejam esse próximo com qualquer tipo de sorte, de males ou problemas, não importa. Se nós queremos servir a Deus, nós precisamos sujar as nossas mãos. Se quisermos manter o que é sujo, o que é mal, o que me desgasta, o que me incomoda, o que rouba meu tempo, o que é ímpio, fora da igreja, então nós nos tornamos hipócritas. E por que é hipócrita, amados? Por que eu me tornaria hipócrita? Sabe por quê? Porque quando eu entro aqui nessa igreja, os meus problemas vêm comigo. Quando você entrou aqui, eu preciso te dizer, os teus problemas entraram junto com você. Quando eu entro aqui, o meu egoísmo entra junto comigo. Quando eu entrei hoje aqui pela manhã, a minha tendência de pensar só em mim entrou também. A minha tendência de escolher só aquilo que é bom para mim entrou também. A minha tendência, sabe, amados, de escolher o que é mais confortável para mim entrou também. A minha tendência de me envolver, ou melhor, de não me envolver com as pessoas, de não querer ser cobrado por ninguém, entrou também. Então, se você quer ser uma pessoa dedicada a Deus aqui dentro, você precisa sujar suas mãos servindo ao próximo. Quem se importa? Quem se importa? Do contrário, você não vai conseguir servir a Deus. Ao contrário, não faz o menor sentido você servir a Deus, porque só se consegue servir a Deus se você servir ao próximo. Lembra? Falamos disso há alguns dias. Só é possível experimentar o amor de Deus quando nós experimentamos o amor, o relacionamento com o ser humano. E quem pensa que servir a Deus é só entrar numa igreja e cantar louvores, levantar a mão, eu preciso ser sincero com você que isso é muito raso. Isso não representa necessariamente ou verdadeiramente o que é o Evangelho de Jesus. Quem é o meu próximo? Lembra eu falei disso? Já semana passada? Quem é o meu próximo?
Fala para quem está ao seu lado, assim, é você. Quem é meu próximo é quem está próximo. Quem é meu próximo é aquele que está próximo. Do seu lado aí, seja aqui dentro ou fora da igreja. E aqui o texto está dizendo que esse sacerdote e esse levita, eles estão indo para o templo para buscar a Deus. Eles estão indo para o templo para buscar a Deus. Só que Jesus está dizendo, cara, Deus está caído à beira do caminho e vocês não conseguiram enxergá-lo. Então, nós caminhamos com Jesus, nós vamos encontrar Deus na face do irmão, na face do nosso irmão. Sabe, eu vejo João na sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aí ele, lá no versículo 20, João encerra, ele diz assim, ó, se alguém disser amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Então, cara, se você diz que você ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso, cara. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, o que o sacerdote e o levita não entenderam, é que Deus, aquele a quem não viram, ele se revela justamente na face dos irmãos, ou na face daquele homem que está caído à beira do caminho. Aqueles dois possuídos ali de uma mentalidade religiosa, eles não entenderam que aquele homem que estava caído no caminho revelava a face de Deus. E isso é evangelho. Isso é cristianismo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É um chamado a gente se importar. Fala para quem está ao seu lado, você se importa? Diga aí, fala para umas pessoas que estão atrás de você, e aí, você se importa? Segunda lição. Quem se importa, age. Parou de tocar? Não desanima não. Eu sei que a mensagem está tensa, mas Deus é contigo. Travou, né? Vamos orar aqui. Travou. Quem se importa, age. Então, se você se importa com a Esther ali que travou o microfone, vem alguém me ajuda aqui, age. Quem se importa, age. Quem tem compaixão, age. Lembra da segunda multiplicação dos pães? Lá em Marcos 8, quero ler com você. Marcos 8, versículo 1. Lá na segunda multiplicação dos pães, olha o que acontece aqui. Naqueles dias, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse, eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Então dizer que a gente se importa, mas não agir, é o mesmo que não se importar. Porque cuidar não pode ser apenas um sentimento. Cuidar de alguém, se importar, é uma ação. Exige uma ação. Então, na verdade, aqui, a verdadeira compaixão, ela exige ação. O verdadeiro reflexo, né, o fruto daquele que se importa, é aquele que age. E de fato, aqui a palavra no Novo Testamento, ali, que quando Jesus fala compaixão, ela é uma palavra no grego, que ela significa, deixa eu ver se consigo lembrar aqui.
É splasinidosomae. Vamos praticar? Não, brincando, estou brincando. Eu levei 8 meses para tentar falar essa palavra aqui. Mas é uma palavra no grego que ela é muito rica. Porque essa compaixão, esse se importar, nessa palavra no original aqui no grego, significa aquele que é movido internamente nas suas entranhas. É de dentro. Cara, eu me importo de dentro. Não me importo porque é a minha função, porque eu estou na escala, porque, poxa vida, que saco vou fazer. Não. Ele se importa porque vem de dentro. É um chamado que vem de dentro dele, é gerado de dentro, ele é movido para ação. Então essa palavra compaixão aqui, ela significa muito mais do que somente compaixão. É uma dor interior de alguém que se move, é algo que nos motiva, que nos compele e nos empurra para a ação. Então um estudo aqui dessa palavra, e eu fui atrás aqui de ver aonde que Jesus falou aqui, splasinidosomae. E o interessante é que todas as vezes que a gente vê Jesus sentindo aqui essa compaixão, imediatamente ele foi movido de uma ação. Posso dar 3 exemplos rápidos aqui, sim ou não? Mateus 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. E o que Jesus fez? Curou os seus enfermos. Repita comigo em voz alta, diga, ele os curou. Ele se moveu de compaixão, e quando ele se move de compaixão, quando ele se encontra com aquela multidão, ele cura. Ele agiu, ele sentiu e agiu. Mateus 20, versículo 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos dele. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. 2 cegos aqui. A Escritura diz que Jesus teve compaixão deles. E o que Jesus fez? Os tocou e os curou. Marcos 6:33, assim, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, aqui na primeira multiplicação dos pães, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão deles. Então o que Jesus fez? Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus desembarca, vê uma grande multidão, vê que Jesus teve compaixão deles, porque eles estão ali como se fossem ovelhas sem pastor. Cara, a gente precisa discipular esse povo aí, a gente precisa ensinar eles. E Jesus, o que ele faz? Imediatamente, se você for entender o contexto desse texto, você vai perceber que Jesus está cansado. Jesus está muito cansado, porque ele curou um monte de gente. Ele foi para o outro lado do rio para descansar. Quando ele chega lá, a multidão correu para a lateral do mar ali e alcançou, chegou antes que Jesus. E Jesus viu aquele povo lá. Ele estava muito, mas muito cansado. E ele continuou a ensinar aquelas pessoas, ele continuou a ministrar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele se moveu de uma íntima compaixão e ele agiu imediatamente após. Então dizer que a gente se importa, mas não agir, quer dizer que a gente, na verdade, não se importa de forma alguma. E a terceira lição e última, já caminhando para o fim aqui, é que a compaixão, sabe, esse se importar, esse amor, essa doação, essa entrega, esse envolvimento com a igreja e com o próximo, não pode ser esporádico. Isso deve fazer parte do nosso coração. Põe a mão no seu coração assim. Repete comigo, isso deve fazer parte do meu coração. Sabe, a compaixão, se importar, deve fazer parte do coração da gente. A gente responde ao amor de Deus quando nós abrimos o nosso coração. Aí o amor dele, sabe, ele nos transforma e permite que o amor dele nos transforme e transforme em pessoas que estão à nossa volta.
que o coração dele, o amor dele, nos transforma em pessoas que saibam amar. E quem sabe amar, quem aprendeu a se doar, quem aprendeu a amar, ama o tempo inteiro, ama a todos, ama sempre, ama o tempo todo, não esporadicamente, não numa escala. Quem ama, ama o tempo todo. Quem ama, serve o tempo todo. Quem se doa, doa o tempo todo. Porque isso faz parte do coração da gente. Porque é uma incoerência. Você fazer uma visita lá no hospital, você orar e tratar muito bem aquela pessoa, mas tratar mal a esposa, tratar mal o marido em casa. Não é admissível que a gente receba com um sorriso no rosto, aquela pessoa que chegou aqui hoje na igreja pela primeira vez, mas a gente mantém uma distância relacional com o pai, mantém uma distância relacional com a mãe, mantém uma distância relacional com o irmão físico, no sangue, ou o irmão da igreja, com a sogra. Ô pastor, tá. Não é admissível, sabe, que da mesma forma que a gente se envolva ofertando para a missão, ofertando na igreja, dizimando, mas a gente não quer se envolver num relacionamento de discipulado. A gente oferta para que alguém faça o serviço para nós. A gente oferta para dar o salário para o pastor, para abençoar a missão lá, mas eu não quero me envolver, em discipulado, eu não quero cuidar de ninguém, eu não quero ir na célula, eu não quero ninguém aqui do meu lado. Não. Quem ama, ama o tempo todo. Quem ama, ama o tempo todo. E esse cara aqui, esse samaritano, ele vai fazer negócios em Jericó. Ele é um cara que vai fazer negócio, ele é um mercador, ele é um empresário, um homem que tem uma agenda, eu acredito que ocupada. Só que ele está indo para Jericó, mas com toda a sua agenda ocupada, com todos os seus afazeres, ele vai fazer negócios, ele é um cara que ama. Cara, e se ele é um cara que ama, ele se desvia agora do caminho do negócio, ele sai da rota, cara, para atender alguém, para cuidar de alguém. Mas veja, isso não significa que agora você vai acordar amanhã de manhã, vai para o trabalho e vai parando o carro toda vez que você vê uma pessoa necessitada, um pobre, alguma coisa no caminho. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Não leva isso à risca aqui. Não é isso. Você não trabalha mais. Não é na forma literal aqui que Jesus está falando. Mas a mensagem que Jesus está dizendo para nós hoje aqui é que quem tem um coração que ama o tempo todo, é solidário com aquela pessoa, ele se importa com o irmão, se ele conhece a Bíblia, se ele conhece a palavra, se ele está precisando de uma ajuda, se ele está aqui, sabe, ele se importa, porque quem ama, se importa. Quem se importa? Quem ama. Quem tem um coração que ama, deseja se envolver com pessoas. Quem tem um coração, sabe, que ama, faz tudo, absolutamente tudo para tocar pessoas. Porque quem ama o tempo inteiro, e o tempo todo, e a todos, sem distinção. Sabe, para encerrar, porque nós sabemos que a única forma de nós experimentarmos aqui o amor de Deus é quando nós servimos os nossos irmãos. É por isso que para nós as nossas células são tão importantes. Vou reforçar isso aqui. Se você não faz parte de uma célula aqui da nossa igreja, nós temos células não só nas terças-feiras, temos células em outros dias da semana, caso você não possa na terça, mas é tão importante você fazer parte de uma célula, porque é lá que eu conheço o meu irmão. É lá, esse almoço que a gente vai fazer hoje juntos aqui, é tão importante para nós, porque é ali que a gente vai se conhecer, a gente vai sentar junto, vai cumprimentar um ao outro, vai trocar uma ideia ali eu conheço o coração das pessoas, nós vamos identificar ali as dificuldades,
as necessidades que o irmão tem, a gente vai se envolver, a gente vai, sabe, ali que eu vou conhecer o coração daquela pessoa. É lá, sentado em volta da mesa, que eu vou ter oportunidade, sabe, de compartilhar o amor de Jesus e experimentar também o amor de Jesus. Então, minha oração hoje aqui é que você ame a Deus, como Jesus falou na parábola ali, que você ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo, mas não só como a si mesmo, porque isso é Velho Testamento, isso é lei, Moisés. Mas o Senhor Jesus diz para nós em João 13, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então o padrão de amor para nós é o amor de Jesus, cara. E versículo 35 ele diz assim, ó, nisso, olha só que lindo, nisso São Bento do Sul conhecerá, nisso Campo Alegre conhecerá, que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu oro nessa manhã que o Espírito Santo nos conduza na direção daqueles que precisam de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza na direção daqueles que precisam de alguém que se importe desse amor. E que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a estender a mão. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a servir. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a nos dedicar. E não nos dedicar esporadicamente, mas nos dedicar prontamente. E o tempo inteiro, o tempo todo. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a nos envolver com as pessoas, nos envolver com os nossos irmãos. Que nos encoraje a estender a mão e a servir de todo o coração, porque é isso que faz parte do nosso coração. Quem ama a Deus tem um coração transformado. Pai querido, oro nessa manhã que o teu coração possa ser derramado aqui no meio dessa casa, dessa igreja. Que o seu coração, dá-nos um coração igual ao teu, meu Deus. Que o teu coração seja estendido aqui, que nós sejamos aqui um exemplo, sejamos frutos desse teu coração. Que nós possamos de fato nos importar. E nós não só nos importar, mas nós entendemos e aprendemos hoje aqui que quem se importa age. E quem age, quem tem compaixão age, quem se importa age, quem age, age o tempo todo, ama o tempo todo. Não de forma esporádica, porque o teu amor está em nós e nos transformou. Pai querido, vem nessa manhã de uma maneira poderosa nessa casa aqui. Vem nessa manhã de uma maneira linda e maravilhosa. E toca a vida dos seus filhos hoje aqui. E levanta uma igreja unida, uma igreja que sabe amar, uma igreja que sabe se importar, uma igreja que sabe caminhar a segunda milha, uma igreja que sabe dar a outra face, uma igreja que sabe perdoar e caminhar em unidade. Essa é a minha oração, o pastor nessa manhã aqui, por toda essa igreja em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração, todos de olhos fechados. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida e o meu coração ao teu. e o meu coração ao Perdoa teu. os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. Lança eles no mar do esquecimento. E escreve meu nome no livro da vida. E escreve meu nome no livro da Que vida. eu hoje te recebo Porque hoje eu te recebo como meu único como meu único e suficiente e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui, talvez pela primeira vez, convidado de alguém, e fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando sua vida a Jesus, só levanta a sua mão, quero ver onde você está. Você que fez essa oração pela primeira vez,
Bem alto, levante sua mão para eu ver você. Bem alto. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Você que levantou a sua mão aqui, meu irmão, receba um abraço aqui. Dê um abraço, meu irmão, que seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Vamos louvar a Jesus? Os diáconos já podem tomar posição para a ceia. Vamos louvar a Jesus. Vamos adorar o Senhor antes de encerrar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero falar algo aqui. Nós vamos servir a ceia agora. Eu quero que você, se você entregou a sua vida a Jesus, participar da ceia é para o corpo de Cristo, é para a igreja. Pastor, mas eu estou visitando, estou pela primeira vez aqui. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pode participar da ceia com a gente, pode participar conosco, porque ela vai fazer sentido para você. Se você nem conhece, não sabe, não faz sentido. Mas você que é corpo de Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus, você que sabe da importância de sermos igreja, de estarmos juntos aqui, eu quero convidar você a você cear conosco. Quero pedir aqui os elementos. Põe para mim na tela ali, 1 Coríntios 11, versículo 23, quero ler com você. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão, esses elementos, ó Pai, esse suco de uva que representa aqui o Seu sangue, que foi derramado naquela cruz do Calvário, Senhor, para perdão dos nossos pecados. Esse pão que representa o Seu corpo, que foi partido por cada um de nós, que foi moído por nós, Pai. Cada pedacinho desse pão aqui representa cada um dos Seus filhos aqui nessa manhã. Então, Pai, nós queremos celebrar, Senhor, em memória do Senhor até que o Senhor venha, que o Senhor é o nosso Senhor, aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você vai receber o cálicezinho, não coma, não beba, porque vamos comer e beber todos juntos, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Santifica-nos na Tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai. Edifica-nos na Tua perfeição, só então seremos Tua expressão. Glória ao Filho na Tua igreja, somos o corpo de Cristo. Vamos adorá-lo? Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em Teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho na Sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz
nós declaramos, somos o corpo de Cristo. E glória ao Filho na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. E glória ao Filho na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. E toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Aleluia. Alguém não recebeu, sinaliza pra gente aqui. Sinaliza pra gente que um diácono vai até você. Todos receberam? Amém? Deixa eu abrir aqui o pãozinho. Pode abrir o seu pão. Coma do pão, então. Vou pedir para você abrir com cuidado o seu copinho. Todos conseguiram abrir? Então, com alegria, beba do cálice. Vamos adorá-lo. A ti a honra. Vamos adorá-lo. A ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos. Tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos. Tuas mãos. A ti a honra. A ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos. Tuas mãos. Tu és o dono. Toda a igreja, vamos adorá-lo. Toda a igreja, vamos adorá-lo. Todo domínio está em tuas mãos. Tuas mãos. E glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. E glória ao Filho. Em uma só voz somos o corpo de Cristo. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Pai querido, contempla, Senhor, essa igreja, contempla essas mãos levantadas, contempla a união, Senhor, do teu corpo aqui nessa manhã, que o Senhor nos conserve aqui, que essas mãos dadas, que essa união dessa casa, dessa igreja, seja, Senhor, a verdade, possa refletir de verdade o nosso coração. Pai, nós vamos
ter um tempo aqui agora, ao término desse culto, um tempo de mesa. Nós vamos ter um tempo de comunhão uns com os outros. Que o Teu Espírito Santo continue conosco, nos ministrando, falando, Senhor, aos nossos corações, nos dando, Senhor, a oportunidade de abrir a nossa vida, o nosso coração, com alegrias, contando as nossas histórias. Mas nós te convidamos, meu Deus, que o Senhor possa estar conosco ao decorrer de todo esse dia, e que o Senhor abençoe essa amada igreja em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe você, em nome de Cristo Jesus. Dê um abraço que está do seu lado. Diga: eu te amo, meu irmão, e eu te amo o tempo todo, hein?